A Europa voltou a ser alvo do terror nesta sexta-feira, desta vez na França, em Paris. De Londres, o Roberto Kovalik, nosso correspondente, traz outras informações desses ataques. Kovalik. Bonner, as informações chegam a todo momento e agora o número de mortos foi atualizado, já seriam pelo menos 60 e dezenas de feridos. A polícia está cercando, nesse momento, a casa de espetáculos Bataclan, onde há pelo menos 100 reféns. Essas pessoas estavam lá assistindo a um show de rock quando foram atacadas. E segundo a TV francesa, foram pelo menos 6 ataques com fuzis, além de 3 explosões perto do Stade de France, onde ocorria o amistoso entre França e Alemanha. E a gente pode ouvir o barulho das bombas durante o jogo. E logo depois, vamos ouvir o barulho. Aí as imagens do jogo, nós vamos ouvir o barulho. É impressionante, Kovalik. É isso mesmo. Dá para ouvir claramente, realmente, a explosão. E você tem informações, então, agora sobre esse... logo depois do... Desculpe, Kovalik, é que a gente tem o delay aqui na conversa por causa do satélite, mas você estava falando dos números, os últimos números divulgados sobre mortes oficiais pelas autoridades, falou em 60, foi isso? Pois é, esse número está crescendo a toda hora. Quando a gente começou o jornal eram 40 e agora foram 60. E a polícia e as autoridades ainda não sabem exatamente o que está acontecendo. Tanto que há pouco as autoridades francesas pediram para todos os parisienses ficarem dentro de casa, não saírem à rua, porque as pessoas que fizeram esses ataques estão sendo procuradas, estão sendo caçadas pela polícia. A gente vê imagens de ruas fechadas. Então, está muito difícil, por enquanto, entender o que está acontecendo, mas há um enorme caos em Paris. Foram pelo menos 6 ataques, pode ter sido até mais, não se sabe ainda ao certo, e a gente vai continuar acompanhando aqui e trazendo essas informações de um ataque, ou seja, uma coisa muito grave, muito séria, ainda mais depois daqueles ataques do começo do ano, ao Charlie Hebdo, ao supermercado judeu, ou seja, Paris é uma cidade traumatizada, a França é um país traumatizado pelos ataques terroristas. Ninguém ainda afirmou com 100% de certeza que isso seja um ataque terrorista, mas são ataques organizados, todos ao mesmo tempo. É difícil que não seja uma coisa assim. Kovalik, a gente tem que fazer a seguinte observação. Primeiro, você está certo ao dizer, não há nenhum grupo ainda assumindo a autoria deste atentado terrorista, mas é, sem a menor dúvida, um atentado terrorista e enorme. Outra coisa que chama a atenção, nós acabamos de ver aqui uma reportagem no Jornal Nacional sobre o fato de todos usarmos hoje em dia os smartphones. Quer dizer, a informação flui rapidamente o tempo todo mundo sendo informado. É muito difícil acreditar que numa cidade desenvolvidíssima como Paris, nós todos da imprensa mundial tivéssemos sido informados de 3 ataques num primeiro momento, depois 4 ataques, agora já se fala em 6 ataques. O que dá a entender é que talvez esses ataques não tenham sido todos ao mesmo tempo. Talvez alguns desses ataques tenham ocorrido depois daqueles primeiros, ou seja, é por isso que as autoridades de Paris estão tão preocupadas. É possível que ataques ainda estejam ocorrendo em Paris e, sabe lá Deus, talvez em outros pontos da França. Obviamente, é uma sexta-feira que vai entrar para a história como um dia em que a capital da França foi atacada duramente pelo terror. Isso precisa ser dito com todas as letras. Qual terror, qual grupo se responsabilizará por isso, a gente vai saber depois. A história avança. Muito bem.